A estratégia de Satanás é enganar a igreja com a sua astúcia. E para isso, ele usa todos os meios necessários, meios fraudulentos, meios enganosos para engodar as pessoas nesse engano. E ele é capaz até de infiltrar os seus ministros, que ele transforma em ministros de justiça. Assim, as pessoas não reconhecem essas pessoas como inimigas, como pessoas que Satanás infiltrou na igreja para destruir a igreja de dentro para fora. Causaram mal, um estrago, que hoje podemos ver claramente aí como está acontecendo, sem dúvida alguma. E quem ainda hoje não percebeu isso está por fora da realidade, não caiu em si nem na real em tempo algum. Tolera de boa mente, aceita, diz amém, concorda, participa, é conivente com a situação e, mesmo que tenha as escrituras, não consegue ver esse erro, porque a cegueira de entendimento, infelizmente, tomou conta das pessoas. Elas não enxergam mais isso. E, diante dessa situação, Satanás deita e rola, comemora, ele fica comemorando, aplaudindo, porque o êxito dele está sendo concluído na igreja. Porque as pessoas começam a dar ouvidos a doutrinas erradas. Então, elas começam a se... como é que eu posso dizer? Elas começam a se deixar enredar por essas doutrinas estranhas, que pouco a pouco vão minando a fé delas, vão desviando a fé delas, vão fazendo elas se desviar da verdade. E quanto mais isso acontece, mais Satanás fica aplaudindo com alegria. Olha lá, eu estou conseguindo fazer eles se desviarem da verdade. Então ele fica satisfeito com isso. De forma que a igreja, infelizmente, hoje está do jeito que o diabo gosta, sem dúvida alguma. Mas é preciso perceber isso. E poucas pessoas estão percebendo isso aí. Porque ele seduz de tal forma que a pessoa fica fascinada por essa sedução. E assim aceita numa boa, como se estivesse tudo normal, tudo perfeito, tudo agradável. As pessoas já pensam até que essa situação é algo que Deus aprova ou o Senhor Jesus concorda. Então, é difícil para essas pessoas entenderem a verdade, porque elas estão totalmente complicadas com a mentira, com o engano, com a sedução, com a astúcia de Satanás que está conseguindo enganar a igreja hoje. E isso é a realidade mesmo. Então, é só você perceber, por exemplo, por que a igreja tem que entrar dentro de templos construídos por muçulmanas, para dizer lá dentro que está na casa de Deus. Onde existe essa verdade nas Escrituras? Em qual texto? Em qual versículo? Não existe de forma alguma. Você nunca vai encontrar isso. Mas ele incutiu essa mentira na mente das pessoas. É a estratégia dele. Porque ele é o pai da mentira. Ele tem que usar a mentira como sua ferramenta eficaz para enganar as pessoas. É assim que ele faz. E as pessoas caem nessa mentira, nesse engano. E chegam ao ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade. Porque já estão totalmente envolvidos por essa mentira que não conseguem mais sair dela. Isso é perigoso demais, é gravíssimo. É a situação atual. Dá para se ver claramente. Então, Satanás tem feito isso aí há muito tempo. Hoje, no século XXI, está acontecendo mesmo, sem dúvida alguma. Ele enche essas denominações de comércio, de misticismo, de falsas doutrinas, de enganos, de mentiras, ensinamentos deturpados, que não tem nada a ver com a verdade. Ele mistura a graça e a lei é graça, e as pessoas aceitam numa boa, como se a lei e a graça se
como é que posso, se combinassem uma com a outra, e é assim que ele engana as pessoas. Para que continuem lendo Moisés com um véu na face. E para que nunca seja revelado para essas pessoas que em Cristo esse véu já foi removido. Elas não entendem isso. Embora esteja escrito claramente lá no texto, que você pode ler, nas Escrituras, você vai encontrar isso. Então, essa é a verdade. Sem dúvida alguma. Ele infiltrou na igreja os ensinamentos dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Então, ele fez isso acontecer. Ainda lá no primeiro século. Imagina como está hoje. Aí é que está a grande questão. Porque ele transformou essas igrejas aí, essas denominações, em verdadeiras fontes de lucro, comércio. Ele incutiu na mente das pessoas a cultura do dízimo. E as pessoas aceitam numa boa. Só porque é o ministro dele que está falando isso, que hoje nós conhecemos como os pastores, bispos e apóstolos. Que ele infiltrou no nosso meio. Com dissimulação, como está escrito na epístola de Judas. Judas falou sobre essa questão aí. Na epístola de Pedro também ele falou sobre esses homens. Esses homens são os ministros de Satanás. Que ele transformou eles em apóstolos, em bispos, em pastores, enfim. Então, essa é a verdade, pessoal. E isso afeta o corpo de Cristo de forma geral, que não percebeu isso ainda. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que a igreja tem que fazer diante disso? Ainda há tempo de ela fazer alguma coisa. E aquilo que ela deve fazer já está escrito nas Escrituras. É só ler que você vai ver. Claramente. O ensinamento que você tem que usar para conseguir fugir, escapar e sair fora desse sistema aí. Que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Nem Deus aprova tal coisa, em tempo algum. Mas as pessoas insistem nesse erro. Quem está fazendo elas errarem dessa forma? É Deus? É o Senhor Jesus? É o Espírito da Verdade? Não é nenhum desses aí. É o próprio Satanás em si. Esse é o objetivo dele. Destruir a igreja. Perseguir aqueles que têm o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Ele quer destruir, ele quer acabar. Então, ele usa suas táticas engenhosamente inventadas para fazer isso aí acontecer. E as pessoas, muitas ainda não perceberam isso ainda. Esse ardil, essa armadilha feita com o objetivo claro de destruir a igreja. Então, é preciso que agora a igreja possa acordar, abrir os olhos, cair na real, cair em si, perceber o que está acontecendo, se inteirar disso aí. Não para aprovar, mas para reprovar. Porque a igreja não pode aprovar tal coisa, tem que reprovar. Então, é preciso que isso aconteça. A igreja agora tem que reagir a esse erro, esse engano. Porque a igreja tem que se revoltar contra isso aí. Não pode continuar desse jeito. Não pode mesmo. Porque se a igreja quiser chegar no final aprovada pelo próprio Senhor Jesus, ela tem que se limpar, ela tem que retornar à sensatez e se purificar desses erros agora. Ainda é tempo de fazer isso. As vestes da igreja têm que ser vestes brancas e não contaminadas pela sujeira, da imundícia, da sagacidade do diabo que ele está fazendo acontecer aí. As pessoas estão se sujando com isso. Então, é hora de se purificar disso aí, se limpar completamente. Dá tempo de fazer isso? Dá. Agora, isso não será forçado por ninguém. Cada pessoa tem que ter o discernimento de entender isso aí. Para que chegue a uma conclusão lógica que deve fugir disso aí, escapar. Deve se livrar desses males.
desses enganos de Satanás. Então, é preciso que isso aconteça. E eu espero que aconteça mesmo. Porque se isso continuar, como iremos ter uma desculpa para justificar isso aí? Não vamos ter. Não pode ter. Não pode ter uma desculpa que possa justificar o erro de continuarmos dessa forma, aceitando numa boa aquele que nos engana, aquele que quer destruir a igreja. Então, é preciso parar de pensar nessa questão agora, porque a igreja, ela não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com Satanás em tempo algum, nem com o mundo de forma geral, porque tanto você como eu, que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos nos desarraigar deste mundo e de Satanás também, para estarmos totalmente vivendo de acordo com a centralidade de Cristo, ou seja, em torno da centralidade de Cristo. Cristo tem que reger todas as nossas ações. O nosso corpo, alma e espírito, o nosso modo de pensar, de falar e de agir, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Isso é algo importantíssimo. E a igreja tem que perseverar nisso, com diligência cada vez maior, para se purificar dos erros. Para que assim a igreja, em seu caminho, possa ser como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Essa perfeição tem que existir na igreja. Mas para que isso aconteça de fato e verdade, a igreja tem que se limpar da influência de Satanás, que é muito grande hoje. Então, é preciso que aconteça essa mudança. A igreja é do Senhor Jesus e tem que permanecer nele, firme. Tem que estar alicerçado na pedra angular, que é Cristo Jesus, de forma firme, e nunca cair dessa firmeza em tempo algum. Tem que perseverar na graça genuína, no Evangelho, para que possa chegar no final aprovada. Então, é hora disso acontecer. E eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.